Olá, amados, bom dia, queridas, bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E tá um pouquinho difícil de gravar o devocional hoje, estou até atrasada, mas eu estou aqui, neste mesmo lugar, com esse mesmo vestido, com a mesma palavra, queridos, por incrível que pareça. Hoje a palavra é em Samuel, o ano passado. A palavra também era em Samuel. 1 Samuel 16, 1 Samuel 16. Queridos, o ano passado, exatamente dia 8 de dezembro, o dia que nós plantamos, minha mãezinha, nossa sementinha do bem, Minha mãe se foi, mas o Senhor disse que ela seria uma semente do bem, que seria plantada, floresceria, geraria frutos. E tem gerado com certeza muitos e muitos frutos. E eu, queridos, nesse dia 8 de dezembro de 2024, naquele dia 8 de dezembro de 2024, eu fui ungida, a pastora foi consagrada, não porque eu me escolhi, não porque eu quis, não porque eu decidi, mas porque o Senhor quis, o Senhor escolheu, o Senhor decidiu o dia, momento, local, horário em que eu seria consagrada. E, queridos, a palavra do Senhor hoje, o nosso devocional é aqui em 1 Samuel 16, 13, que fala assim: Samuel então apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E esse devocional de hoje está falando sobre a unção, de Davi, que o óleo foi derramado ali na cabeça de Davi, o Espírito Santo se apoderou dele. E aqui no devocional do ano passado, do 8 de dezembro de 2024, estava falando sobre, em 1 Samuel 16, 7, o Senhor não vê o homem como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse devocional do ano passado, que ele estava dizendo aqui na frase do dia, que se você não se olhar no espelho do seu Pai, você sempre se sentirá incapaz. Que se nós ficarmos olhando para nós mesmos, olhando ao nosso redor, nós nunca vamos nos sentir capazes para realizar essa obra, esse chamado. Onde não foi eu mesma que me escolhi, jamais eu me escolheria. Porque, queridos, eu me sinto tão incapaz. Eu me sinto... São tantas pessoas, são tantas pregações, são tantas palavras que são colocadas no YouTube, Facebook, Instagram. Tantas pessoas com tanto um desenrolar muito maior, do que o meu. Eu me sinto tão presa, enrolada com as palavras, muitas vezes não sei me expressar, me foge as palavras da mente. E aí quando eu me vejo aqui, neste momento do dia 8 de dezembro, com essa palavra sobre a unção, e é exatamente o dia que está fazendo um ano, que o Senhor me levantou, me ungiu, que o Senhor escolheu para me ungir, esse dia, que é tão marcante na minha vida, pelo motivo de ser o dia que nós plantamos ali a nossa sementinha do bem, que é minha mãe, o dia em que eu fui consagrada, ungida. E é o dia que o Senhor está confirmando novamente essa palavra, da unção. E é Ele, queridos, que nos capacita, que nos orienta. Eu creio que o ano passado, o ano que vem, nesse dia, nessa data, estarei muito, muito além, estarei assim, eu creio que falando muito melhor, eu creio que, queridos, não sou eu que faço nada, de mim mesma não tenho nada para oferecer,
Mas eu somente tenho obedecido ao Senhor, gravado os devocionais, tem sido uma bênção para mim. Como eu digo a vocês, os devocionais sempre falam primeiro ao meu coração e eu compartilho com vocês como o Senhor assim pediu. E o devocional de hoje está falando sobre a unção. Que Davi foi ungido, né? O Espírito do Senhor veio sobre ele. Mas as coisas, quando Davi foi ungido, né? Ele voltou para o pasto, ele voltou, né, a cuidar das suas ovelhinhas, ele não foi rei de imediato, né? Não foi uma mágica, Davi foi ungido e de repente já era um pastor. Não, já era um rei, porque um pastor de ovelha ele era. Davi passou por muitos processos, né? Foi forjado muitas vezes ali, né, a ser forte, corajoso, valente. E por processos e processos, durante anos e anos, Davi passou até ser realmente consagrado o rei. Demorou dos 17 anos que ele foi consagrado, ele tinha 17 anos de idade, era um jovenzinho. E ele foi ser ali coroado rei, né, de Judá, ele já tinha 30 anos. E depois, com 36 anos e meio, se não me engano, foi ungido rei de Israel, foi consagrado. Então, queridos, nós recebemos unção, recebemos um chamado, recebemos algo de Deus, mas tem um processo, né, a ser cumprido ali durante todo aquele tempo, né, durante um tempo, um prazo determinado do Senhor para as nossas vidas. E muitas vezes olhamos para nós mesmos e não sentimos capazes mesmo de jeito nenhum. Mas o Senhor é quem nos escolhe, nós não nos escolhemos a nós mesmos, né? O Senhor é quem nos escolhe. A palavra do Senhor em João 15,16 fala: eu vos escolhi para que vá e deis frutos e que o vosso fruto permaneça. Então é o Senhor, queridos, que nos escolhe, é o Senhor que nos capacita. A palavra em Romano diz que nós não somos de nós mesmos, então nós temos um dono, e esse dono, o Senhor Jesus, que nos orienta, que nos direciona, que nos conduz, né? E nós precisamos somente nos desprender das coisas terrenas e quão difícil é, né, queridos, nos desprendermos de todas essas coisas terrenas. A palavra do Senhor no dia 5 de agosto do ano passado veio através do devocional também. Tinha tido uma revelação e fui ao monte para poder pedir discernimento daquela revelação, e o Senhor me falava através do devocional do dia 5 de agosto: desprenda-se, desprenda-se, desprenda-se. E eu fui num culto no lar daquela semana e o Senhor usou uma irmã para falar: desprenda-se, desprenda-se, desprenda-se. E sobre a minha unção, querido, sobre eu ter sido ungida, sobre estar fazendo um ano hoje dessa unção, né? O Senhor usou 3 irmãs para falar sobre essa unção. Depois o Senhor confirmou a data, que seria o dia 8 de dezembro, né? E o Senhor confirmou para o pastor que ia me ungir, como que teria que ser feita aquela unção. E eu fui ungida, consagrada ali em uma igreja pequena, mas uma igreja do Senhor Jesus. Ali tinham irmãos, né, abençoados que me ungiram na presença de poucas pessoas, mas a presença do Senhor estava nítida ali. Uma presença muito grande, muito maravilhosa, marcou minha vida naquele dia. E o Senhor tem estado comigo dia após dia. Eu não posso negar que eu vejo o transformado Senhor na minha vida dia após dia, que o Senhor tem me forjado, né, a ser melhor a cada dia. E nós precisamos, queridos, ser melhor a cada dia, né, cumprir o chamado do Senhor e viver os propósitos do Senhor para nós nessa terra. E olha, o tempo já se avançou demais e eu vou ler aqui. Nosso título de hoje diz: permita-se ser moldado. E quando Samuel ungiu Davi como rei, algo extraordinário começou a se desenrolar na vida deste jovem pastor. Davi abraçou com fé as palavras proféticas liberadas sobre ele e sobre essa nova unção. O Espírito Santo passou a orientá-lo, desvendando os contornos de um destino grandioso de Deus,
que Deus tinha traçado para a sua vida. À primeira vista, tudo parecia seguir como antes. Davi continuava a cuidar das ovelhas do seu pai, sem imaginar que naquele cotidiano aparentemente normal, estava sendo forjado para a realeza. Cada dia no campo, enfrentando desafios como a defesa do seu pequeno rebanho, contra ursos e leões, até enfrentando Golias, eram etapas cuidadosamente orquestradas por Deus para prepará-lo. Então, querida, essa palavra orquestrada aqui também está bem registrada aqui na minha memória. A minha irmã falou, olha, tudo está orquestrado pelo Pai. Tudo já está orquestrado. Não existe, queridos, coincidência, não é coincidência eu estar aqui agora, neste momento, nesse dia 8, falando deste mesmo assunto da unção que foi feita há um ano atrás, o Senhor me lembrando que o Senhor me chamou ali para ser ungida, que o Senhor me colocou aqui, ali naquele lugar para ser ungida. Eu estava simplesmente costurando aqui na chácara, vivendo a vida com certeza sempre em comunhão com o Senhor, sempre louvando, sempre adorando, sempre buscando, sempre ouvindo uma palavra. E o Senhor quis por bem me escolher, me ungir. E o Senhor é que sabe de todas as coisas, o porquê de todas as coisas. Queridos, eu mesma não me escolheria jamais. Não mesmo, não de jeito nenhum. Porque tem tanta gente tão mais capacitadas, tão mais desenroladas. Mas o Senhor é que sabe de todas as coisas, eu não sei de nada. Eu somente estive aqui o ano passado, no dia 8, e cantei esse louvor que está dizendo ali no fundo, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. E não é fácil, queridos? Muitas vezes nós desprendermos, nós falarmos, eis-me aqui. Eu lembro que há uns anos, muitos anos atrás, acho que uns 7 anos, eu estava lá no ponto lá onde hoje é o monte onde eu oro, Naquela época não tinha essa visão de que ali seria um lugar de oração. Eu estava ali sentada, olhando aqui embaixo, olhando tudo, E me veio um louvor na mente, eu comecei a cantar e parei de cantar na hora, porque eu não estava preparada para cantar aquele louvor. Que dizia assim, Deus, eu estou aqui para te falar que eu estou abrindo mão dos meus planos, porque eu só quero viver os seus propósitos. E quando eu cantei aquele louvor, na hora eu parei, eu falei, não estou aqui, não, abrir mão, não, dos meus planos, não. Enfim, naquele momento eu não estava de maneira nenhuma preparada para dizer isso. E não é fácil, queridos. Nós nos desprendemos de tudo, Nós obedecemos 100% ao Senhor, porque nós somos humanos demais, espiritual de menos, e nós precisamos ser, espirituais, queridos, cada dia mais espirituais, estar cada dia mais na presença do Senhor, cumprindo cada dia mais o seu chamado, os propósitos do Senhor aqui na terra, dando os frutos, dando os frutos para a obra, dando os frutos para o nosso Mestre, para o nosso Senhor. E a continuação da leitura diz assim, saiba que do mesmo modo as promessas que Deus lhe fez se cumprirão. Entretanto, o tempo do processo é tão importante quanto o cumprimento delas. Contudo, para que esses sonhos se concretizem, existe um tempo determinado para Deus, um período de preparação. Tudo que você vive tem um grande propósito quando você está alinhado com a vontade do Pai, pois o tempo de preparo é necessário para mudar nossas intenções e forjar o nosso coração. Portanto, hoje convido você a enfrentar os processos de maneira diferente, pois para alcançarmos as promessas precisamos passar por eles, sem desanimar, fugir ou reclamar. Saiba que Deus é quem está esculpindo seu caráter e preparando para um futuro extraordinário. Creia, E a nossa palavra-chave de hoje é processo. A frase do dia é: o processo é tão importante quanto a promessa. E essa palavra processos vem dizendo, é um sinônimo de desafios, meus queridos, e desafios
né? E provações. Durante o processo elas vêm e são necessárias, porque não existe, né? Não existe nenhum crescimento, não é possível crescimento se não houver provações, se não houver desafios. Né? Se estamos cansados, devemos renovar as nossas forças em Deus, em Sua palavra e continuar firmes, trilhando os caminhos de Deus para nós. Em Romanos 12:12 diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. E sem paciência e sem oração é impossível suportar o processo. Então, queridos, essa palavra em Romanos 12:12 diz: sejam, né, alegres-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então é isso, meus amados. Para o Senhor não existe coincidência, não é coincidência estar aqui hoje, dia 8, né? Onde completa um ano dessa unção. E o Senhor me dá a palavra em Samuel novamente, né? O ano passado, 1 Samuel 16:7. Esse ano, 1 Samuel 16:13. Então, tudo que o Senhor faz, né? E esse do dia 16:13, 1 Samuel 16:13, vem dizendo que sobre a unção, né? Sobre o derramado óleo sobre a cabeça, que o Espírito Santo está conosco e que Ele que vai cada dia nos ensinando, nos moldando, nos forjando, né? Dia após dia, o processo, né? Nós somos moldados e vamos orar, queridos, que o tempo já se avançou. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Pai, eu venho nessa manhã, Deus, reconhecer que muitas vezes, Pai, somos humanos demais, Senhor, e espirituais de menos. Pai, não conseguimos nos desprender de coisas terrenas para cumprir o Teu chamado. Senhor, o título devocional de ontem dizia, Senhor, que nós estamos em Seus planos. Você está nos planos de Deus, mas muitas vezes, Senhor, Deus não está 100% em nossos planos. Estamos sempre ocupados demais. Deus, nesse dia te pedimos que o Senhor nos oriente para que possamos seguir todos os seus direcionamentos, que possamos, Senhor, nos permitir ser mudados por Ti. Pai querido, porque, Senhor Jesus, sem passar, Senhor, pelo processo, nós não conseguimos, Senhor Jesus, alcançar o propósito. Senhor, e o processo é tão importante quanto a promessa. É bem verdade, Pai, que muitas vezes nos sentimos apreensivos, impacientes, desanimados diante das dificuldades e desafios. Mas sabemos que cada experiência